E hoje a gente vai tratar de um tema especial, diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né, Marquinhos? Isso aqui é o Marcos Cleison, nosso irmão, muitos de vocês o conhecem. Ele tem um currículo diferenciado, né? O Marquinhos é doutor em física de matéria condensada e pós-doutor em aprendizagem de máquina, inteligência artificial. E está terminando um outro pós-doutorado, entendeu? O caba estuda, viu, gente? Mas Deus seja louvado, ele vai trazer para a gente um tema diferente, mas continuando nessa linha de nos mostrar, né, que Deus está nas coisas que a gente conhece. E quando a gente olha para a ciência, de alguma forma ela nos apresenta a Deus também. Não é isso, Marcos? Que Deus te use e possa te abençoar, tá? Olá, tudo bem? Feliz sábado. Para mim é uma alegria estar aqui. Faz um tempo e eu confesso que eu estou tremendo. Em geral, eu não tenho dificuldades de conversar com várias pessoas, de estar em público assim, mas eu confesso que voltando aqui à minha igreja, é um pouco assim, tem um pouco de emoção ali por detrás, uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos algumas coisas que nós iremos falar hoje, mas eu gostaria de convidar a todos, do jeito que estamos, fazemos uma breve oração, para a gente entrar no tema que eu gostaria de comentar com vocês. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui unicamente, Senhor, porque nós temos um interesse, conhecer um pouco mais sobre as diversas facetas da sua revelação. Nós te pedimos que o Senhor fique presente, que o Senhor honre aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, que nos abençoe e nos dê a serenidade e também a paciência e o entendimento para entender certas coisas. É o que nós te pedimos, não por mérito nosso, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok? Será que a gente consegue colocar os slides? Eu liguei aqui, está tudo ok? Ok. Pois bem, vamos lá. Eu tenho um medo, né? Eu passei essa semana toda com medo de as pessoas olharem para esse título e já começar com a palavra física, e aí as pessoas começarem a correr aqui pelos corredores. Então eu já instruí ali os diáconos para não deixar o pessoal fugir, não pode sair mais, já foi. E, bom, pois bem, eu tenho um tema que é um tema interessante, é um tema que eu comecei a estudar recentemente. É um tema que eu descobri que existia já nos currículos acadêmicos, esse tipo de assunto, e que recentemente eu descobri por uma professora da universidade, uma universidade alemã, que tinha implicações filosóficas, era um tema de física, mas que tem implicações filosóficas para a questão de existência de Deus, para se existe Deus ou não, a questão da realidade, o entendimento da realidade, ou o entendimento das realidades espirituais, ou coisas desse tipo. Então, o título ali mais ou menos da palestra que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: é Física de Sistemas Complexos e a Possibilidade de Deus, o limite do reducionismo físico e as possibilidades dos sistemas complexos. Então eu vou explicar o que é isso daqui, esse título aí meio estranho, né? Não se preocupe que geralmente nas áreas acadêmicas é comum colocar assim um título assim grande, complexo, então eu vou explicar cada coisinha. Ok, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostam de CrossFit? Quem é que gosta de CrossFit? Levanta a mão. Olha, ali minha esposa levantou a mão, Patrícia, pessoal. Pois, pessoal, agora imagina a situação. Um nerd como eu, indo para um box lá de CrossFit. Isso aconteceu, isso é verdade. E aí eu chegava lá e eu vi uma mulher do tipo dessa garota aí, fazendo esse tipo de exercício. Agora imagina, o nerd olhando para a garota desse tipo aqui. O que é que eu senti? Eu senti vontade de fugir. E eu não fugi porque o instrutor que estava lá era militar, era o piloto do Águia lá de Bauru, e Viviane, minha esposa, que é crossfiteira, não deixou eu fugir. E aí, o que é que aconteceu? O que é que tem a ver essa história com sistemas complexos? É que, quando eu entrei lá, eu senti muito medo daquele negócio. Não era o meu ambiente, era um negócio que meio que incomodava e tudo mais. Só que
eu fiz uma coisa, mesmo querendo fugir lá dentro do coração, eu disse assim, não, eu vou dar uma chance para o pessoal marombado, né? Eu vou dar uma chance. E eu confesso que eu tive uma experiência, e tenho uma experiência ainda muito boa com a galera do CrossFit. Vocês percebem que pelo meu corpo assim, bonito, assim, forte, que eu sou crossfiteiro, né? Percebe-se? Brincadeira. Mas assim, eu gostei muito da experiência, da visão de mundo que eles têm lá. E isso foi muito bom para mim, emocionalmente, eu digo isso. E eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Eu entendo que quando vocês estudam sobre física é um bicho-papão para muita gente, física, matemática. Aí quando fala em física, o pessoal quer correr, não gosta, sofre muito por causa da física. Mas eu gostaria de fazer um apelo. E esse apelo é o seguinte, que vocês dessem uma oportunidade de abrir os seus ouvidos e vão conversar um pouco sobre física. E o que é que a física, qual é a preocupação da física, como é que a física moderna ela funciona, qual é a ideia, os pressupostos filosóficos mais básicos, e como é que isso tem ligação com a possibilidade da existência de Deus. Lembre-se, eu quero dizer que eu sou um cristão, eu acredito em Deus, acredito na ortodoxia bíblica, eu sou ateísta, mas eu vou estar tratando aqui do ponto de vista físico, e eu tenho que partir de que eu não sei se Deus existe, ok? Eu não tenho muita certeza, é um ponto de vista um pouco mais agnóstico. Mas lembre-se, eu não estou ensinando agnosticismo, eu só estou colocando um ponto de vista e a gente vai destrinchar e ver as possibilidades, para o agnosticismo, para o ateísmo, ou até mesmo para o teísmo. Pois bem, tem uma coisa que me impressiona sobre esse Deus da Bíblia, é que ele fala o seguinte, vinde e arrazoemos. Arrazoar é uma palavra assim meio estranha, mas tudo bem, é uma palavra que significa venha, vamos pensar juntos. Esse é um verso que está ali em Isaías 1,18, vocês podem conferir. Então, é um convite, esse Deus da Bíblia, esse Deus que os cristãos, e eu me incluo nele, que dizemos que é um Deus pessoal, bondoso, maravilhoso, que é o Criador do universo, ele tem uma característica. Ele quer que seus filhos pensem, use o cérebro. Então, por isso que ele faz esse convite. Então, eu gostaria de iniciar toda essa discussão partindo desse princípio de que Deus, ele convida a gente a pensar. Então eu sei que é cansativo, que é complexo, mas vamos pensar um pouco sobre a nossa realidade, a realidade do mundo físico, e ver quais são as implicações para a nossa vida, inclusive nossa vida espiritual. Pois bem, quando se ouve física, eu peço o seguinte, o desafio é o seguinte, dê uma chance. Olha, a física, se há uma área do conhecimento que tem sucesso, de verdade, que funciona, é a física. Porque há áreas do conhecimento que têm muitas limitações. A física tem as suas limitações, a gente vai estudar isso. Mas que funciona de verdade. Aquele rapaz simpático ali é o Newton. E Newton, ele tem as leis de Newton, né? Todas aquelas equações lá, a lei da gravitação, força igual a massa vezes aceleração, todo esse negócio. Newton, ele foi um cara que a lei da gravitação que ele descobriu, né, aquelas leis dele, por que é um sucesso? Porque a partir daquilo que ele descobriu, aquelas leis fundamentais começaram a explicar e a reproduzir certas coisas que não tinham explicação. Então, por exemplo, aquele carinha ali é o Kepler. O Kepler. E aí o Kepler estudava os movimentos dos planetas. O Kepler descobriu certas leis de movimento lá dos planetas. Só que o que é que tem a ver o movimento dos planetas com a maçã caindo? Newton, aquelas equações lá de Newton, conseguiu explicar isso aqui. Ou seja, o que é que a gente está falando? A gente está falando em uma época que você não tinha muita explicação para as coisas. E aí chega alguém que encontra uma equaçãozinha matemática lá em um conjunto de leis. E essas leis não somente se referem ao próprio trabalho de Newton, mas consegue explicar o trabalho de todo mundo. Começa a dizer, olha, os planetas se movem dessa maneira por causa da lei, por causa que Newton descobriu que a equação é essa. Então ele começa a dizer, é como se fosse que você começa a descobrir o vocabulário da natureza. Então por isso que a física ela é tão empolgante, por isso que Newton é tão importante. Fazendo um aspas, um parêntese, na verdade, Newton tem um tratado sobre Apocalipse, Daniel e Apocalipse, que é bem interessante. Tem suas falhas teológicas, mas muita coisa tem coerência. Então, a gente pode depois estudar um pouco sobre isso. Só que Newton também começou a explicar que aquilo ali é o Galileu Galilei.
Newton começou a explicar uma coisa curiosa. Galileu Galilei estava em uma igreja, tinha uma luminária lá na igreja, e ele percebeu o seguinte, que a luminária balançava e tinha um ritmo, certo? Está balançando e tem um ritmo. Todo mundo pensava na época, que o ritmo da luminária dependia do peso. Se eu tivesse mais peso, era mais rápido, se eu tivesse menos peso, era mais devagar. Mas, na verdade, não é isso. O ritmo da luminária só depende do comprimento da luminária. Se eu tenho duas luminárias com muito peso e com pouco peso, e eu coloco as duas para balançar, o tempo vai ser igual. Claro, tem uma pequena variação por causa do atrito do ar. Agora, se você colocar no vácuo, vai ser exatamente igual. E Galileu Galilei descobriu isso, percebeu essa lei. E aí, só que não tem explicação, mas tudo da onde? Aí o Newton foi lá e juntou tudo as peças, quando você junta, você consegue explicar. Então, você consegue... de Newton, você tem a foto de pessoas mais inteligentes do mundo juntas. Essa foto aí, nunca na história da humanidade houve uma foto com pessoas mais inteligentes do que esses aí. Aí você tem Marie Curie, a que descobriu a questão da radioatividade. Você tem Pierre Curie, que estudou magnetismo. Você tem Einstein, Bohr, que descobriu o átomo. Então, se caísse uma bomba aí, mataria a ciência da humanidade. Então, e Newton deu a base para que comece a sair todas essas teorias. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que aquelas leis de Newton, que a física, ela tinha um formalismo, usava a matemática como linguagem, e que ela poderia descrever a realidade com uma acurácia muito boa. E essa realidade ia desde a luminária da igreja, a maçã caindo, os planetas girando ali no entorno do Sol, ou mesmo uma imagem como essa, que é a imagem do telescópio do James Webb, de estrelas nascendo, né? No nascedouro de estrelas, galáxias e gases, gases, né? Então, você tem o grande sucesso da física é isso, é que você consegue, a partir de certas equações, você consegue entender e descrever coisas que são grandiosas. Por isso que a física, eu digo assim, vamos dar uma chance para a física, porque ela realmente funciona. Então, aí, a física deu certo, ou seja, isso aqui é recente. Aí. São imagens ali do James Webb, que é o telescópio mais novo. Como é que se coloca um instrumento tão especializado, capaz de você ver bilhões de anos, aí é bilhões de anos, luz da gente. Como é que o ser humano consegue fazer isso? Consegue como? Vou dizer para você. Física. Aí a física, a matemática tem a linguagem, a física usa essa linguagem, faz todo o negócio lá, cria o dicionário, cria o vocabulário, cria a gramática, da gramática os engenheiros vão lá e fazem o que tem que fazer. Cria o poema, cria o texto. Basicamente assim. Olha aí uma galáxia. Então a gente tem imagens, o ser humano tem conseguido coisas incríveis. Eu não sou humanista, mas a gente tem que reconhecer que a capacidade de criação do ser humano é muito boa. Bom, lá em cima é uma galáxia no formato de interrogação, que a gente sabe que a física deu certo, mas tem alguma coisa. Será que ela consegue descrever toda a realidade? Será que a física ela é suficiente, ela é capaz, dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, de descrever toda a realidade, tudo que existe? Será que existe, por acaso, possibilidade de espaço, de você, entidades não materiais? E eu vou explicar, quando eu falo entidade, geralmente quando eu falo entidade, o pessoal pensa naqueles termos espíritas, né? Tipo um espírito, não estou falando disso. Quando eu falo entidade, é alguma coisa. Você quer alguma coisa não material, consegue interagir, interferindo em coisas materiais? Será que existe essa possibilidade? A física abre essa possibilidade? Aí, essa terceira pergunta é uma pergunta mais difícil, mas é uma pergunta que a gente pode depois, não vai dar para responder hoje, mas é o início para a gente responder. Será que se há espaço para essas entidades não material interagir com o mundo material, será que há espaço para essa definição do que seja Deus, o milagre e nova terra? Será que existe essa coisa? Será que dá? Então, assim, pelo menos eu vou tentar trabalhar as duas questões usando da física.
E aí, em outro momento, a gente pode trabalhar a terceira questão, porque envolve mais filosofia. Falei para ele aqui que eu estava na corda bamba entre a física e a filosofia. Pois bem, então, existe uma coisa na ciência que é chamada reducionismo. Então, o que é o reducionismo? O reducionismo é basicamente o seguinte, de maneira simples. Eu vou estudar as partes para tentar entender o todo. É isso, tipo, eu sou um cara reducionista, minha pesquisa basicamente em física é reducionista. Então, por exemplo, eu tenho ali o comportamento social, lá em cima, pessoas, sociedade, é uma entidade, a sociedade é uma entidade, é isso que eu quero dizer da entidade. As sociedades, ela tem comportamentos sociais, de multidão. Essa sociedade, ela é composta por pessoas. Só que essas pessoas, elas têm comportamentos, têm propriedades. Uma pessoa pode ser deprimida, uma pessoa pode ser feliz, uma pessoa pode ser bonita, pode ser feia. Então, tem propriedades, tem características. E essas características geralmente são estudadas ali pela psicologia. Enquanto a sociedade está estudando pela sociologia, você parte da sociologia no nível lá em cima. Imagina uma hierarquia de conhecimento. Eu estou um nível lá em cima, sociologia, estudando a sociedade. Aí eu desço um pouco o nível hierárquico e vou para a psicologia. Então, a sociologia tenta explicar o comportamento social a partir da psicologia. Mas aí, eu estou na psicologia e aí tem as neurociências. A neurociência começa a explicar aquilo dali através dos neurônios e tudo mais. Aí você parte ali para a biologia. E aí você vai e desce um nível. E você chega no nível de molécula, que é a região da química, a bioquímica e tudo mais. Aí vai ser os hormônios, dopamina e tudo mais. Só que aí você desce um nível a mais. Aí você entra no nível da física. São átomos, interações atômicas, fótons, partículas. Então você percebe que as ciências, o reducionismo é isso. Você parte de uma coisa, um nível de hierárquico lá em cima, de abstração lá em cima, e você vai dividindo até você chegar no átomo. Então, o reducionismo tem essa característica. Pois bem, a causalidade bottom-up, ou seja, veja, imagine essa hierarquia, de cima para baixo, de cima para baixo. Então, a física em geral, ela parte de baixo para cima. Então, existe uma crença filosófica de que se você conhecer as equações físicas, exatamente, você vai conseguir fazer uma predição, predizer como será o comportamento das moléculas, que vai dizer como será o comportamento lá dos hormônios, que vai dizer como será o comportamento dos neurônios, que vai dizer como será o comportamento do ser humano psicologicamente, do agente do ser humano, e que vai dizer como será o comportamento de toda a sociedade. É basicamente isso. Ou seja, o ponto filosófico é, se eu conhecer as leis mais fundamentais, eu vou conhecer tudo, o resto tudo. Vou descobrir tudo, eu vou conseguir decodificar tudo. E aí as pessoas têm um argumento de que, nesse ponto, eu tenho que... Deus não tem espaço para Deus aqui. Porque as equações vão determinar lá na frente. Ok? Então, esse é um ponto. Então, assim, a partir das equações lá da física, você consegue determinar como será a quebra da bolsa de valores. É engraçado que isso funciona. Não em todos os aspectos, mas funciona. Como será a formação das galáxias e até mesmo se a crença de Deus é uma crença baseada naquilo que Deus realmente existe ou se é uma entidade criada por um coletivo social, basicamente. Então, é uma visão... são as implicações filosóficas desse tipo de coisa. Então, essa casualidade, a bottom-up, como é que funciona? Funciona o seguinte: você dá a condição inicial, você tem as equações, e aí você consegue prever o que é que vai acontecer. Por exemplo, eu estou uma maçã, então se eu tiver a posição inicial da maçã, eu vou dizer, quando a maçã começar a cair, eu vou dizer, em 1 segundo ela vai estar em posição, 2 segundos vai estar em posição, 3 segundos vai estar em tal posição. Quando o cara vai lançar o foguete, se vocês assistirem no YouTube, temos lançamento de foguete, você vai perceber que ele vai saber a posição exatamente do foguete, onde está em cada lugar. Ele não consegue prever se vai explodir ou não, mas ele consegue dizer a posição exata, como é que ele vai fazer e tudo mais. Então, essa é a característica. Só que a pergunta é, tudo bem, eu trabalho na minha pesquisa dessa característica, desse jeito, parte de cima para baixo. Não, ou de baixo para cima, né? Agora, será que tem algum limite?
Será que ela consegue explicar tudo? Tipo assim, poxa, isso aqui funciona para tudo na física? Essa é a grande questão. Só que tem uma outra coisa que se chama sistemas complexos. O que é sistema complexo? Sistema complexo é o seguinte. Lembra que eu estudo as partes para entender o todo? Só que, às vezes, eu entendo há propriedades das partes, há propriedades do todo que a parte não tem. Por exemplo, a propriedade de estar alguma coisa molhada. De uma maneira bem simples. Alguma coisa está molhada. Para uma coisa estar molhada, tem que ter átomos dessa coisa, moléculas, né, dessa coisa, e tem que ter moléculas de água. As moléculas de água vão interagir com essa coisa, e a gente diz, isso aqui é a propriedade de estar molhado, úmido, de estar úmido, tem moléculas de água presente. Só que se eu pegar uma molécula de água sozinha, ela não tem essa propriedade de estar molhada. Uma molécula de água não pode estar molhada. Ela não é molhada, ela não é úmida. Uma molécula de água, não é. Por exemplo, eu tenho um carro. Aí eu começo a colocar carros na rua, e muito carro. Se eu coloco muitos carros na rua, esse coletivo de ter muitos carros cria o quê? Um engarrafamento. Engarrafamento é um fenômeno, é uma propriedade de um sistema complexo que o carro em si não tem. O carro não tem a propriedade de engarrafamento nele, mas ele, junto com outros, provoca o engarrafamento. Então, o sistema complexo são aqueles sistemas em que o todo tem mais coisas do que a parte. Isso é muito estranho. Porque se a gente entender isso, vai ao contrário da ideia do reducionismo. Então, há fenômenos que os átomos sozinhos estão de uma maneira. Mas quando você coloca no coletivo, ele muda o comportamento, ele apresenta outras coisas que o individual não tem. Isso aí chama-se, tem essa propriedade de emergência, né, ou de propriedades emergentes. É uma característica de sistemas complexos. Então, existem algumas coisas que os átomos não têm isoladamente, mas quando está em conjunto ele aparece. Aí essas coisas, quando está em conjunto formando moléculas, as moléculas juntinhos ali, eles vão lá e aparecem. Por exemplo, tem as moléculas, tá? As moléculas, a estrutura, hormônios e tudo mais. Aí você aparece uma coisa chamada, sei lá, o metabolismo. Metabolismo é uma propriedade de um corpo biológico vivo, mas ele não, as moléculas em si não têm essa característica do metabolismo. E assim por diante. Por exemplo, na psicologia, você tem... O ser humano se comporta dentro da sociedade, é tipo um átomo na sociedade, uma molécula na sociedade. Mas o ser humano tem propriedade de, por exemplo, depressão. A depressão é uma coisa que as células podem até sentir quimicamente, mas um átomo não tem depressão. Então, um átomo não pode levar a propriedade de depressão para a pessoa lá em cima. Então, é alguma coisa a mais. Então... Eu vou ter que correr que o tempo é inimigo. Vamos lá. Então, opa, cortou ali a mensagem, tudo bem. Então é o seguinte, você tem ali o gelo, você vê a formação do gelo, você está congelando a água tem um arranjozinho que começa a criar uns filamentozinhos, só que esses filamentos, quando eles estão em conjuntos, eles formam um flocozinho de neve. O carro em si não tem o engarrafamento, mas quando você coloca todos os carros, ele cria essa propriedade do engarrafamento. Por exemplo, a umidade, as moléculas de água, de ar, né, oxigênio, e a temperatura e todas essas coisas, são coisas que elas determinam como é que vai ser o clima. Entendeu? Então, o clima é uma coisa que está acima dela, mas precisa dela, é formado por essas coisas, mas tem uma propriedade diferente. Então, isso aí são todos sistemas complexos. E aí, o que é que acontece? O materialismo, que é mais ou menos a base filosófica ali do ateísmo, o materialismo ele fala o seguinte, que só a matéria, energia e leis físicas. Só que a própria física mostra que, se você partir desse princípio, tem uma coisa a mais. Ou seja, como é que surgem propriedades do todo que não estão previstas na parte, nas interações? Esse é um questionamento forte de sistemas complexos. E o pessoal que trabalha, eu não estou falando de gente religiosa, não, estou falando de físico que trabalha com matéria condensada e outros sistemas complexos, começaram a perceber isso aí. E aí vem uma pergunta que vamos tentar responder em poucos minutos, que é o seguinte: será que há entidades não materiais que interferem, que interagem com esse mundo sem quebrar as leis da física necessariamente? Será que há essa entidade?
Porque é o seguinte, se houver essa possibilidade, há a possibilidade de existir Deus, de atuar Espírito Santo, de existir anjo, essas coisas que os cristãos falam. E eu estou partindo do princípio assim, de que eu não sou cristão, certo? Que eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou partindo desse princípio. Então, vamos ver, olha só, tem alguns fenômenos na física, que lembra que eu falei daquela hierarquia? Sociedade, pessoa, não sei o que. Então, muita coisa tipo galáxia, universo, galáxia, estrela, sistema solar e tal. Sempre tem essas hierarquias. Só que existem algumas coisas que não dependem só da parte fundamental para funcionar. Ela depende do nível acima. Ou seja, o ateísmo fala que você vai do ponto de vista reducionista, puro. Significa que eu pego as equações da física e somente as equações da física que conseguem descrever a realidade. Esse pronto. Só que isso tem um problema. Que há sistemas que são físicos em que as equações lá do nível lá embaixo dependem de lá de cima. Não é o de lá de cima que depende do de baixo. É o de baixo que depende do lá de cima. Por exemplo, gás livre. Tem, acho que quem estuda o segundo grau tem aquele PV, NRT, aquelas equações lá de pressão, condição de pressão, volume, temperatura, aquela coisa chata lá. Pois é, aquela coisa lá funciona para o gás independente da situação. Gás livre é assim. Mas se eu começar... gás livre pode ir em qualquer direção. Mas se eu começar a criar canais, tipo estradazinhas, em que ele só pode ir naquelas direções específicas, tipo para cima, para cá ou para cá, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a aparecer propriedades que dependem de como eu organizar. Ou seja, eu tenho um gás livre, ele não depende sempre vai ter aquela propriedade, PV, NRT, beleza? Ok. Agora, eu pego esse mesmo gás livre, só que eu não deixo mais livre. Eu defino o seguinte, olha, você só vai andar para cima, para a direita, para a esquerda ou para baixo. Digamos ali, em 2 dimensões, né? Eu defino qual a direção. Eu que estou no nível acima, estabeleço para as moléculas lá embaixo que só podem ir nessa direção. Quando eu faço isso, como é? Isso, quando eu faço, exatamente, ou seja, um nível acima. Então, quando eu faço isso, quando eu imponho uma limitação naquilo dali, o que é que vai acontecer? Esse gás não vai ser mais um gás livre, ele vai virar outra coisa e que vai apresentar propriedades mais complexas. Talvez isso seja um indicativo da vida. De repente, tem alguma coisa que está muito lá acima, que define alguns limites, alguns conceitos para como a física vai funcionar. A física não mudou, a física é a mesma. Mas ele coloca alguns vínculos, chama vínculos, né, que é limitações, e essas limitações promovem o quê? Coisas complexas. Talvez a vida seja uma coisa dessa. Não se sabe. Né? Eu vou dar um exemplo. Será que existem coisas não materiais? Coisas não materiais que interferem em coisas materiais? Será que a gente pode dar fisicamente? Sim. Olha só, aquela imagenzinha ali é o Intel 8086. Eu queria trazer o Core, o 386, que isso aí é antigo, tá bom? É da Intel, é bem antiga, 16 bits e tudo mais. Só que isso aí é a foto dos transistorzinhos da litografia, do processador. Isso é um processador de computador, tirou uma foto com um microscópio ali, litografia. Então, cada quadradinho, pontinho que você está vendo aquilo ali é um circuitozinho eletrônico, é um transistorzinho. E aqui dali obedece leis da física, certo? Passa uma corrente, tem dopagem, NP, não sei o que, tem todo aquele negócio da física. Pois bem, o que é que acontece? Esse negócio aqui, o processador do computador, ele obedece às leis da física, só que a maneira que ele vai se comportar com essas leis vai depender de uma coisa não material chamada software. Depende do software, do programa. Então, assim, é o seu celular, imagine seu celular. Seu celular, lá tem LED, tem laser, ali é física pura. Só que ele vai se comportar de maneira diferente, dependendo de como o software dizer que é para se comportar. Só que, com um detalhe, ele não quebra as leis da física. Ou seja, aqui é um exemplo simples e claro de, será que é possível uma coisa não material interferir numa coisa material e, ao mesmo tempo, não quebrar a lei da física? Sim, esse aqui é um exemplo. Tá? Agora, imagine o seguinte, imagine que as pessoas questionam assim, mas quando a gente ora a Deus e Deus muda o curso das coisas, Deus
está interferindo e quebrando a lei da física. Isso não pode. Como se fosse que Deus tivesse limitado a isso. Ok? Mas eu quero dizer que, fora esse negócio de religião, de que Deus vai interferir. Vamos fazer de conta que Deus está lá no cantinho dele. Vamos fazer de conta. Será que existe fisicamente a possibilidade? Seja que tem algum outro exemplo? Tem. Tem esse aí. Olha só. Outro exemplo de uma coisa estranha. Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang, ele tem uma coisa que, na formação dele, ele precisa ter a formação dos núcleos atômicos, dos átomos, o átomo de hélio. O hélio é usado lá na reação nuclear lá das estrelas e tudo mais. E a formação do hélio depende da taxa, a variação da taxa de temperatura. Só que a variação da taxa da temperatura depende de todo mundo. Não existe temperatura de um átomo, existe temperatura de uma coleção de átomos. Que é a vibração e tudo mais. Ou seja, é uma coisa, uma peça, que para essa peça existir, precisa de ter o todo. Mas o todo precisa dessa peça para existir. Então, eu não posso partir da peça somente para existir o todo. Como é que uma peça vai existir se depende do todo? Então, e outra coisa, esse negócio de temperatura, essa dependência, e essa dependência vem de onde? É uma coisa não material. É um fenômeno físico, mas é não material. Você tem ali um termostato, a gente está num calor terrível. Você está lá na sua casa, tem um ar-condicionado, está um calor terrível. O que é que você faz? Você pega o controle remoto, você seta uma temperatura, que é um alvo, e aí o que é que o ar-condicionado vai fazer, basicamente? O ar-condicionado vai ler o estado do ambiente, do estado do sistema, que é o ambiente, vai medir a temperatura. Aí ele vai medir a temperatura e vai dizer o seguinte, olha só, aí o comparador vai dizer o seguinte, olha, o rapaz está querendo 17 graus, mas está 23 graus. O sistema está marcando 23 graus, mas o alvo é 17 graus. Aí ele manda uma mensagem de erro, ou seja, uma mensagem de informação. Manda uma informação dizendo o seguinte, olha só, você precisa esfriar o sistema. Manda para o controlador, joga ar frio aí para ver se consegue esfriar. Olha esse sistema, é um sistema bem simples. Você tem uma entidade não física, que é o alvo, interferindo no comportamento do sistema físico. Ou seja, a temperatura que eu quero não é uma coisa física. Ok? Só que ao setar essa temperatura, esse sistema aí, ele consegue mandar informação para o controlador vai fazer uma ação física, que é uma lei física, vai começar a resfriar lá o sistema, e o sistema vai mudar de estado, ou seja, vai esfriar. Se você tirar qualquer uma dessas peças, esse sistema não funciona. Imagina o seguinte, eu tenho um controlador, imagina que o controlador que é a parte que esfria. Imagina que o controlador não consiga esfriar, então o ar-condicionado está quebrado. Não adianta você dizer, não, eu quero 0 graus. Não adianta. Não adianta o sensor estar bom, não adianta, não vai esfriar. Agora imagine o seguinte, imagine que você consegue ler a temperatura, o controlador consegue esfriar, mas o controlador não consegue ler o controlador não consegue ler a temperatura, não consegue saber qual é o alvo. O que é que vai acontecer? Não vai funcionar. Isso aqui é um tipo de complexidade irredutível. O todo, para funcionar, precisa das partes. Exatamente. E aí você precisa de ter alguma coisa acima para você montar isso daí. As partes em si não tem como evoluir dessa maneira, a não ser que você tenha um objetivo, você cria a chamada função objetiva, uma fitness. Exatamente. E aí é uma ideia não material. Então, assim, poxa, a gente tem muita coisa. Tem coisas que a gente... você tem ali o hardware, o software, o piano com a música. Danilo, vamos fazer um teste aí? Olha só. O piano tem suas leis, suas notas, cada nota de sua frequência, existem regras ali. Danilo, eu queria que você tocasse para a gente uma música, assim, pode ser qualquer uma. Escute bem. Ok. Essa música é uma música com um som bonito, harmonioso, né? E Danilo está tocando. Ele não está quebrando as regras física do piano. Todas as vezes que ele pressiona uma determinada tecla, vai emitir uma frequência e tudo mais. Pois bem, Danilo, toque uma outra, por favor. Pode ser uma outra daquelas estranhas. Isso, pode ser quebrando isso aí. Percebem?
Ok, obrigado, Danilo, valeu. Pessoal, nós temos aí, eu não vou dar explicação da música, eu não sou da área da música, mas uma coisa é certa, acho que todo mundo percebeu que tinha alguma coisa estranha nessa música. Veja, é o mesmo músico, a lei física é a mesma. Ele tocou, ele pressionou as teclinhas lá e as teclas não mudaram os seus sons. Mas existe alguma coisa não material que interferiu nesse sistema. Essa interação entre o músico e tudo mais. A física reducionista se preocupa com o som da tecla. Ela entende, ela diz assim, olha, eu não preciso... É como dizer o seguinte, eu não preciso do músico porque eu sei como um piano funciona. Mas isso não é verdade. Uma coisa é eu entender o piano funcionando, como é que funciona. Outra coisa é o músico tocar suas músicas. Exatamente, deixar harmonioso, deixar bonito e tudo mais. Então, você tem coisas, por exemplo, um carro pode andar existe um limite físico para a velocidade do carro, ok? Digamos que o meu carro vai até 200 km por hora. Mas, se tiver uma placa lá dizendo que só vai até 60, você não vai querer tomar multa. Então, é uma coisa não material interferindo numa coisa material, uma coisa física. E aí, a partir desse que eu apresentei para vocês, essa possibilidade de que existe interferência, a gente está finalizando, tá bom? A gente vê que esse reducionismo ele é a base ali do materialismo e do ateísmo. É um caminho que você pode seguir, sim. E ele funciona, viu? Eu não estou dizendo que não funciona, eu estou dizendo que tem seus limites. Eu basicamente na minha pesquisa eu trabalho com reducionismo, porque funciona até certo limite. Contudo, a gente tem fenômenos de emergência forte. Emergência forte são propriedades emergentes, sistemas complexos, fortes, como eu comentei com você. E aí você tem duas possibilidades, e aí existe uma discussão filosófica entre os cientistas. Você tem a possibilidade do naturalismo espiritual. É basicamente aquele cara que é ateu, não aceita a ideia de Deus e teísmo, mas ele fala basicamente o seguinte, não, existe uma coisa que a mãe natureza fez, existe uma coisa que nós não entendemos, que não compreendemos. Aí é defendido aí por Thomas Nagel e o Stuart Kauffman, são biólogos que trabalham nessa linha. E você tem a questão do teísmo. Aí tem o John e o George Ellis. Eles são cientistas que trabalham da matemática. O George Ellis eu conheço um pouco mais, que trabalham com essas ideias que eu apresentei aqui para vocês. Então, assim, eu realmente recomendo que vocês procurem para a doutora Barbara Drossel. Ela é professora ela está pesquisando na área de teoria de sistemas complexos, é de Darmstadt, na Alemanha, da Universidade de Darmstadt. Ela tem uma palestra no YouTube muito boa sobre sistemas complexos e física. Uma boa parte, a maior parte das coisas que eu falei para vocês, baseado no trabalho dela. Ela tem um paper muito interessante, que é esse daí, que é onde ela pega a área de física e ela começa a mostrar que nos sistemas físicos essa questão do reducionismo ele tem seus limites e que você pode partir diferente, você parte de um nível mais alto para um nível mais baixo. Tem também esse professor, é o professor, tem o nomezinho dele ali, esqueci de colocar o nome dele, é o George Ellis. O professor George Ellis, ele é do departamento de matemática da universidade ali da Cidade do Cabo. Ele ganhou o prêmio Templeton, da Fundação Templeton. É muito bom, cara, muito bom. E ele tem esse livro sobre a questão da consciência e a física. Então, ele discute esses temas de emergência e tudo mais. Ele fala isso. Aí é da Spring Verlag, que é uma editora científica, certo? É muito conhecida no mundo acadêmico. Então, basicamente, eu termino com o mesmo verso que eu comecei, só que com um detalhe, uma extensão. Você vê que fala assim, vinde a mim e arrazoemos. Eu falei, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Olha só, eu comecei só vindo e arrazoemos. Deus ele quer que a gente pense e use o cérebro para pensar. Só que Deus ele tem um convite a mais. Uma vez que nós pensamos e vemos as possibilidades da existência, possibilidade de coisas não materiais interagir com coisas materiais, esse Deus ele deseja se revelar para nós. E aqui é essa proposta que eu faço para vocês. Tem uma abertura para que a gente consiga estudar um pouco mais sobre esse Deus
assim como eu quebrei meus preconceitos com relação ao CrossFit, vamos quebrar os preconceitos e os traumas relacionados com religiosos, digamos assim, que há muita gente traumatizada com religiosos, infelizmente. E vamos, com seriedade e sinceridade, vamos ali buscar entender esse Deus que, com certeza, uma vez que conhecido, é impossível não se apaixonar por Ele. É um Deus que realmente é pessoal, é um Deus que fez esse universo maravilhoso e que entende as questões com relação ao sofrimento e está do nosso lado para nos ajudar. É isso, eu gostaria de agradecer a vocês e também se alguém tiver alguma dúvida que eu puder ajudar. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou alguma dúvida aqui para mim. Eu vou fazer uma pergunta, posso, Marcos? Por favor. Tem um discurso, eu ia fazer o fechamento, mas me veio essa pergunta, viu, gente? Tem um discurso, inclusive a gente estava olhando ali no Instagram, foi uma observação que foi feita ali, que a gente conhece muito de alguns cientistas que são ateus, que dizem, que usam até essa frase, tem até um livro com esse livro, né? O Deus das Lacunas. Sim. Certamente você já ouviu. Sim. Né? Sim. E aí, os sistemas complexos, como você apresentou para a gente aqui, sim, de alguma forma seria uma lacuna de explicação que alguém pode ser que, como você falou, é uma das possibilidades de encaixar Deus sim, nas explicações, sim, né? sim. Aí eu pergunto a você, né? A minha pergunta é o seguinte: como é que você consegue explicar, né, para uma pessoa como essa que é ateu? Então, não, essa a possibilidade pergunta de é legítima. Ela é uma pergunta excelente, é uma pergunta legítima. Tem um detalhe aí. O Deus da lacuna, a definição é mais ou menos assim: se eu não entendo, então é Deus. Tipo, eu não entendo, sei lá, tem um piano que estava tocando aí, eu não entendo como é que o piano toca, como é que a música é, tudo mais. Então é Deus. Então você usa Deus como desculpa para aquilo que você não conhece. Ok? Esse é o argumento, né? Essa é a definição mais básica e simplificada do que seria do Deus da lacuna. Só que os sistemas complexos, a discussão aqui não é assim, eu não entendo, logo vai chegar uma equação que vai resolver isso daí. É que tem outras coisas que eu não comentei, é que existem algumas coisas, algumas surpresas da física, que a física traz, que limitam muito, não é uma questão só de conhecimento, mas é de natureza como as coisas são. Vou dar um exemplo. Para o reducionismo funcionar, para ele funcionar como o reducionismo absoluto, né, que você significa que a partir das equações mais fundamentais, é por isso que você tem um LHC lá, a partir das equações mais fundamentais, você conseguir descrever a economia, a sociedade, o universo, tudo, toda a realidade, você precisa enfrentar alguns probleminhas. Por exemplo, há sistemas que são sistemas caóticos. Sistemas caóticos que são sistemas que são muito sensíveis a qualquer flutuação. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, você tem a Lua e a Terra. Então, a Lua e a Terra ali uma está gravitando em torno da outra e tudo mais. Aí, digamos que vem um asteroide, um terceiro elemento. O asteroide está passando ali pela Terra. O que é que acontece? Quando o asteroide interage com a Lua e com a Terra, ele pode formar um sistema caótico. E para eu tentar ter uma previsão completa, 100% desse sistema, eu teria que ter uma precisão infinita. Porque os sistemas caóticos têm essa seguinte propriedade: qualquer pequena flutuação que você dá no cálculo, qualquer errozinho numérico que você tem no cálculo, dá implicações grandes lá na frente. Então, por exemplo, tem o asteroide, o asteroide tem uma trajetória, digamos que eu quero ter uma previsão dessa trajetória. Aí, quando eu vou ter essa previsão da trajetória, eu não tenho precisão infinita. Como eu não tenho precisão infinita, eu vou cometer algum erro. Esse erro vai implicar que vai me dar como cálculo, por mais que eu saiba a equação determinística, mas como é um sistema caótico, como resultado vai me dar uma trajetória completamente diferente do que ele vai ser na realidade. Então, é um primeiro ponto. Segundo, é a natureza das coisas quânticas. Na quântica, você tem o problema das incertezas de Heisenberg. O pessoal está tentando vencer essa barreira da incerteza de Heisenberg. Há certas grandezas que você não consegue medir com precisão ao mesmo tempo.
E se você não consegue medir com precisão ao mesmo tempo, você perde uma ou outra informação. Você ganha em uma, mas você perde na outra. E isso também te provoca lá incertezas. E essas incertezas, elas levam caminhos que são completamente diferentes para a realidade. Tipo, se você parte do princípio que você tem uma equação que vai descrever tudo, você teria que ter certeza de que essa equação é determinística, inclusive no nível acima, não somente naquele nível, mas no nível acima, e você teria que ter certeza de que você vai ter precisão infinita suficiente para você, precisão infinita, né? Não suficiente, mas infinita para você poder descrever o sistema. Então, na verdade, a discussão não está, eu não entendo, logo é Deus. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, existe um problema, não tem uma ligação muito clara entre o mundo clássico, que é macroscópico, né, e o mundo quântico. Quando eu faço modelos mesoscópicos, por exemplo, eu faço uns pressupostos. E os pressupostos são bem simplificados, eles não conseguem remeter à realidade, são simplificações. E aí você não consegue capturar toda a realidade. Então, basicamente isso. Entendi. Então, se eu pudesse trocar em miúdos para a igreja, é dizer o seguinte: a explicação do Deus da lacuna é dizer que quando existe limitação para a ciência... Eu não sei, logo é Deus. Mas você ainda não sabe. É o discurso do Deus da lacuna, né? Mas o que você está dizendo do sistema complexo não é isso. Não, existe explicação, só que essa explicação é... A natureza das coisas, ela impõe uma limitação. Pronto. Esse é o problema. A grande questão. Então, assim, olha, veja só. Para não ficar a questão do tempo, sim, mas essas questões não é um crente aqui, porque eu sou um crente. Certo? Eu vou dar a oportunidade. Eu sou um crente. Então, assim, quem está assistindo, quem está aqui, poderia dizer o seguinte: mas você é crente. É verdade, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na ressurreição e tudo mais. Só que essa conversa que eu estou trazendo aqui para vocês não é uma conversa de um crente que está aqui numa igreja falando qualquer baboseira. Não é isso. Eu não ia trazer uma coisa que... Eu trouxe realmente uma coisa que existe essa possibilidade. No ponto de vista cristão, no pior dos casos, você vai ser um espiritualista natural, naturalista espiritual, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo o fundamento do agnosticismo. Tipo, Deus colocou lá, fez as leis e largou. Entendeu? Mas, assim, não se enquadra realmente como um Deus da lacuna. Porque eu não estou dizendo, não se explica isso, logo não existe. Não é isso, logo é Deus. Não é isso. É que existe limitação, o mundo quântico, a precisão, são evidências fortes que você tem... dessas propriedades emergentes fortes. Essa é a questão. Os sistemas complexos precisam dessa propriedade emergente. A propriedade emergente forte indica que você pode ter interação de coisas não materiais com materiais. Só que no mundo quântico é uma natureza, é probabilístico e não determinística. Você pode ter equação determinística, mas é natureza de probabilidade. Ou você pode ter coisas que são caóticas. E você pode ter a mistura dos dois, né? Uma coisa quântica e caótica, né? Um caos quântico, alguma coisa assim. Marcos, eu estava vendo outro dia uma entrevista do Michelson Borges. Sim. Eu não sei se era um físico ou astrofísico, e a entrevista era para uma outra questão, sobre aquela questão lá de Ellen White, da diferença entre nebulosa, constelação, a questão de Órion. Só que, ao longo da entrevista, ele foi para um ponto que eu achei curioso, o físico. Ele falou assim, ele foi mostrando que Jesus, Deus, não quebrou nenhuma lei da física fazendo os milagres. Não, então esse é o ponto. Inclusive, ele exemplificou aquele dele andar sobre as águas. Então, entendeu? Eu queria obrigado pela pergunta. Uma pergunta interessante. Você lembra que no slide eu apresentei... tinha 3 perguntas, né? Se existe alguma limitação no reducionismo, se existe coisas não materiais, fisicamente, coisas não materiais que interferem em coisas físicas, né, que conseguem controlar coisas físicas. E aí eu dou um exemplo lá do software e tudo mais, e de outras coisas, como no próprio Big Bang, esses sistemas complexos, e o controlador, né, o termostato e tudo mais. E tem uma terceira pergunta, que é a questão do espaço para Deus e espaço para milagre, que eu não abordei aqui. Então, a doutora Bárbara Drossel, ela discute um pouco sobre isso. Ela defende justamente isso. Ela defende que o fato de você não conseguir descrever completamente um nível acima
consegue descrever a partir do nível abaixo, e que o nível muito baixo, no nível quântico, você tem todas essas possibilidades, essas probabilidades, ela acha que é possível você ter um caminho, né? Que ela acha que é possível você escolher um conjunto de estados quânticos de tal maneira que as consequências no nível acima vai ser o que a gente chama de milagre. Agora, logicamente que isso é uma discussão mais no nível filosófico, certo? Então, assim, por exemplo, tem uma lei da biologia. A lei da biologia fala sobre a morte, né? Você morre lá, então é uma lei da biologia, né? É uma consequência biológica. Eu, sinceramente, não sei como é que Lázaro ressuscitou, ok? O ponto a discussão aqui se existe possibilidade disso, do ponto de vista físico. Então, ela discute isso aí e ela fala que existe. O professor também, ele fala a mesma coisa. Ou seja, eles dois, eles partem do seguinte princípio: eles trabalham com sistema complexo de matéria condensada. Eu não sou da área de sistema complexo de matéria condensada, eu sou de matéria condensada, mas sou experimental. E aí eu estou começando a pesquisar esses temas agora. E eles partem desse princípio que ele diz assim, fisicamente é possível. Agora, o como é que nós não sabemos. Entendeu? Porque a grande questão é se os milagres violam as leis físicas. Porque existem certas coisas que fisicamente elas podem ser violadas, entendeu? Então, e aí, assim, eu realmente entendo e eu admito que é uma questão profunda e ela é difícil, certo? Então, é isso basicamente que eu tenho a falar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguém? Acho que é isso, Marquinhos. Ok. Eu queria agradecer Obrigado. a você por estar conosco, por se dispor. Foi um esforço grande, viu, irmãos? Olha. Porque ele fez assim, ó, e num assunto desse tamanho, ele fez assim, ó. Eu estava obrigado por se ficar até agora, tá bom? E a preocupação dele é como é que eu vou tornar tangível um assunto tão complexo. Porque é difícil, né? Não é simples. Hoje é o último dia dessa série, Haja Luz. O esforço da gente foi no sentido de trazer alguma perspectiva da ciência que nos permitisse tocar em Deus, sim, como o Criador, né? Uhum. E que Deus seja louvado sempre. Amém. Você pode orar conosco? Sim, oremos. Então. Querido Deus amado Pai, nós temos que te agradecer, Senhor, porque é privilégio. Nós temos a oportunidade de estudar física, estudar sistemas complexos e ter tanta coisa maravilhosa que a física nos traz. Só que também é um privilégio entender que o Senhor está por detrás de tudo isso. Que o Senhor é o princípio ativo de todas as coisas, que não somente como princípio, mas pessoalmente, um ser tão grandioso, tão diferenciado, tão diferente, mas é um ser próximo. Muito obrigado, Senhor, pela convicção de que nós temos que há um Deus nos céus que não somente é um Deus todo-poderoso, criador das coisas, que estabelece as leis físicas e interage com elas, mas é um Deus que tem interesse pessoal. Que sabe a luta, o sofrimento, as angústias, os questionamentos. E o melhor, é um Deus que não tem medo de perguntas. É um Deus que está aberto a perguntas, é um Deus que está aberto aos questionamentos do coração. É um Deus que promete a nos ajudar, a nos auxiliar e que quer ficar conosco. Por favor, Senhor, fica com cada pessoa presente, com cada amigo. Auxilia-nos no dia a dia, na semana, seja em um laboratório, seja em uma cozinha, seja fazendo a fazer mais simples ou os mais complexos que a humanidade pode fazer. Que o Senhor esteja presente, que o Senhor nos auxilie, nos fortaleça. Fica conosco, mais uma vez pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Deus seja louvado.